Então tá bom, Jesus, eu vou pregar a tua palavra. Aleluia. O nome da mensagem hoje é os 4 grupos de Corinto. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 1 e o verso de número 10. Quem encontrou diz amém. Deixa eu ler aqui com os irmãos a projeção, que a minha leitura aqui é diferente. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor, quem? Pelo nome de quem? Olha o que Paulo está dizendo. Pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, está uma bagunça aí. Cada um quer falar alguma coisa, cada um tem um pensamento. Não, tem que alinhar essa mesa. E que não haja entre vós antes em um pensar e o mesmo o pensamento e o parecer. Não adianta pensar junto, mas na hora do parecer você mudar. Ah, mas eu acho que ela estava errada. Mas não, pensou junto, termina junto o pensamento. Agora o verso 11 e o 12, né, vamos ler. Porque a respeito de vós, irmãos, não é irmão, irmãos, plural, meus, me foi comunicado pela família. Ô, coitado da Chloe, né, irmão? Todo mundo aí diz, Chloe, foi você que falou para Paulo, né? Só X9. Que há contenda entre vós. Olha o próximo verso. Quero dizer com isto, que cada um de vós diz, eu sou de Apolo. E eu, olha o verso 13. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Próximo verso. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão... Olha o próximo verso. Para que ninguém diga que fosse batizado em meu... Se assenta. Querido, passa um azeite no lombo aí. Maria, passou um azeitinho no lombo antes de vir para o culto. Corinto, ele não é uma igreja fraca. Corinto é uma igreja poderosa. A igreja de Corinto é uma igreja que dons não falta para ela. Sim ou não? A igreja que mais tem dom, como diz o meu irmão, a igreja que mais tem dom era a igreja de Corinto. Profetizar, uma visão. Sim ou não, irmão? A igreja, irmão, de Corinto, Tiago Marcelo, é uma igreja como se fosse o Ponta Grossa, o tronco do comércio, tudo passava por Corinto. A dificuldade desta igreja se alinhar em Cristo Jesus, Paulo chegava a exortar ela de uma forma, Tiago Marcelo, assim, em espírito. Em espírito. Coloca o capítulo 3 para mim, ou capítulo 5. Capítulo 5, verso 1. Só vou ler isso aqui, irmão, para você ver o nível que Paulo está aqui, ó. Geralmente, se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, nem os gentios faz isso que estão fazendo. Como é haver que possua a mulher de seu... Olha o próximo verso. Mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vós entristeceis, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal. Olha o próximo verso. Isso aqui é Paulo, irmão. Eu, na verdade, ainda... Paulo está dizendo, eu não estou nem aí. Mas na carta, cheio de autoridade, mais presente, no Espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, olha o verso, próximo verso, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu Espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo assim, eu alinho o coração de vocês mesmo não estando aí. Já pensou, irmão, quem está carregando essa carta? Não sei se ele abria no caminho, mas já pensou, ele não vou entregar essa mensagem, não posso quebrar o sino, tem que chegar. Aí chegava a carta para o pastor que estava na igreja de Corinto. Aí o pastor tinha que pregar essa mensagem no culto de Santa Ceia. E aí o pastor dizia, agora se eu pregar essa mensagem no culto da ceia, pois não vai ter mais ninguém. E Paulo em espírito está dizendo, não é a quantidade, é os que ficam por amor a Jesus. Diga para alguém do seu lado, diga, se for por Paulo, a gente para.
Se for por Apolo, a gente fala até bonito, mas palavra não convence ninguém. O exemplo arrasta. Você entendeu isso aqui? Então, se for por pessoas, irmão, eu nem estaria aqui, irmão. Eu nem seria pastor de igreja. Não é pessoa que sustenta a nossa visão. Não é gente que sustenta a gente uma vida cristã, Ângela. É o Cristo do Calvário. Eu não estou aqui porque Jesus abriu. Irmão, olha para mim. Sinceramente, eu não estou aqui vivendo o Evangelho porque eu sei que Jesus deu visão para cego. Não é isso que me chama a atenção. Porque hoje uma cirurgia, ela pode dar visão ao cego. Quem sabia disso? Então não me surpreende. Não é o paralítico que andou. Não é o mudo que falou. Mas é o Cristo que se revelou no Calvário. Este é o motivo de eu estar aqui. Tem gente que se apegou ao Cristo que cura, que dá carro, que dá bênção, que dá chave. Aí Paulo está exortando a igreja, não é pelo Jesus que andou com eles 3 anos. Paulo está exortando a igreja pelo Cristo que se revelou no madeiro. E disse, é esse Cristo que vai voltar a buscar vocês em glória. É esse Cristo que breve voltará. A gente cantou com a mocidade, vem Jesus, Maranata. Ora vem, o Cristo virá, irmã Maria. E aí você entende que então essa igreja, ela não era uma igreja fraca, era uma igreja empoderada. Era uma igreja rica em dons, mas pobre em algo. Adianta ter dom, adianta ser poderosa, adianta as melhores marcas, a gente vestir a melhor roupa, a melhor marca, trabalhar na melhor empresa. Adianta conquistar o céu e o mundo aqui, irmão. Em Corinto, aqui, Corinto, Ponta Grossa, Paraná, Brasil. Adianta. Se a gente nunca vai alcançar um nível de maturidade onde o Espírito Santo está querendo nos conduzir e a nos levar. Então não adianta, irmão, a gente pode alcançar tudo, mas se você não tiver maturidade, você desmorona tudo aquilo que você constrói. Então a construção da igreja nunca foi sobre aquilo que ela conquistava, mas sobre aquilo que era forjado dentro dela para ela viver, irmão. Então a forja de Corinto aqui era um cara que nem presente estava, preso em prisões, mas pegava a pena dessa do escritor e dizia como um bom escriba, Deus está exortando vocês a unificar o coração de vocês como um só povo. Não é eu, não é Apolo, não é ninguém, é Cristo Jesus que está no meio de vocês. Aleluia! Havia poder, havia manifestação, mas o que adianta? Igreja forte, igreja que tinha dom, mas imatura. Tinha poder, tinha manifestação, mas tinha divisão. Adianta pular no manto se o meu coração divide todo o culto com alguém? Adianta eu rodar, plantar bananeira, irmão, derramar lágrimas toda noite, ou viver um espírito quebrantado, se quando aperto o meu calo, eu divido meu coração da igreja, eu divido meu coração da liderança? Não adianta. Então não adianta, irmão. Poder não te dá garantia que o teu coração será unificado. Então Paulo está dizendo assim, vocês têm poder e vocês também têm manifestação. Irmão, eu ouvi um vídeo esse atrás, nós não precisamos do Espírito Santo. O pastor Borges, eu escuto muito, é um mentor para mim hoje. Ele disse assim, ó, não precisa do Espírito Santo para encher estado, não precisa do Espírito Santo para a gente aprender, para a gente cantar um louvorzão, não precisa do Espírito Santo para tocar bem a bateria, não precisa do Espírito Santo para pregar, mas precisa do Espírito Santo para amar o cara que faz bagunça, que você investe, a mulher que você gasta oração, gasta propósito, e ela com 5 minutos desmorona aquilo que com 2 anos se construiu. Só o Espírito Santo faz isso. E a gente divide, porque o Espírito Santo unifica, mas a gente divide. Então não é a manifestação, não é o poder, né? É a gente se unir e não se dividir. Então cada grupo, né, começou a levantar. Aí um disse assim, não, peraí, igreja de Corinto, eu sou de Paulo. O outro diz, não, eu sou de Apolo. Aí o outro diz assim, mas eu sou de Cefas.
E aí tinha um grupo mais perigoso, que você pensa, é o grupo de Paulo, porque ele é o pastor da igreja, ele fundou a igreja. Não, é o grupo de Pedro, porque o grupo de Pedro, né, o grupo de Cefas, de Pedro, é o grupo do apóstolo, né, mais chegado de Jerusalém. É o cara que Jesus andou, falou com ele. Então é esse grupo que eu quero. Esse não era o grupo mais perigoso. O grupo de Paulo também não era o grupo perigoso. O grupo de Apolo, da eloquência, porque quando fala do grupo de Apolo, estava falando de um povo que gostava de falar bem. Não fala que esse povo aí de Pedro, que Pedro era um pescador, né? Esse cara não sabe falar bem, esse cara não tem eloquência. Vamos ficar com Apolo, porque Apolo vai nos ensinar a chegar em outro nível da fala. Não anda com o Zé, que o Zé só fala Carvalho. Não anda com a irmãzinha, porque quando a irmã vai pregar, ela fala fruxo de sangue. Ela não sabe falar pulpo, ela fala pulpo. Então assim, e aí, essa analogia do coração da igreja de Corinto está fazendo com que divisões venham acontecer. Em vez dela se encharcar na autoridade de Cristo, de começar a dizer, a gente vai viver tudo que o Calvário nos proporcionou viver, começaram a olhar para Apolo e dizer, não, a gente é mais de Apolo. Aí outros dizem, não, eu sou mais de Paulo, porque quem fundou a igreja? Quem não foi Apolo? Adianta falar bonito, mas não fundar a igreja? Não tem autonomia para fundar a igreja? Então eu vou andar com Paulo. Aí o grupinho está dizendo assim, a minha igreja é de... Parece que aqui as placas começou, né? Placa, Igreja Pentecostal Apológica. Igreja, né, Pentecostal Paulina. Igreja Pentecostal de Cefas, Pedro. Só que essas três igrejas, Pedro, Apolo e Apolo, não eram as igrejas mais perigosas. A igreja mais terrível aqui. Quem acerta? Quem acerta? A igreja mais problemática é a igreja que dizia, nós somos... Perceba que a igreja que buscava Apolo pela eloquência não dava problema, porque ela dizia, a gente é o quê? A gente é de Apolo. Não, a gente é de Paulo, a gente é de Pedro. Mas a igreja que dizia, a gente é de Cristo. Então esse era o grupo mais perigoso. Mais perigoso não parecia perigoso. E aí que está o detalhe. O grupo mais perigoso não parecia perigoso. E ele dizia, eu sou. Por que não parecia? Porque soava espiritualidade, parecia puro, mas estava contaminado. Porque quando você diz eu sou de, então o que? Serva do Senhor. Serva do Senhor. Aqui está ensoando ser espiritual, porque a gente diz assim, eu não sou de placa, não sou do que, eu sou, e é aqui que começou a bagunça, irmão. Porque não adianta dizer que é e não viveu o Cristo revelado. É por isso que o mesmo Pedro andou com Jesus 3 anos. Quantos anos? Ele viu coisa, sim ou não? Ele viu poder, sim ou não? Manifestação, sim ou não? Jesus encheu o barco com os 2 histórias, sim ou não, irmão? Sim. Mas um dia o diabo disse assim, eu vou peneirar Pedro. Pedro disse, para, Senhor. Aí Jesus disse assim, Pedro, deixa eu falar um negócio. O dia que você se converter, pode alguém andar 3 anos com Jesus lado a lado e ainda não ser convertido? Sim ou não? Você entendeu que hoje a gente está vivendo A gente está vivendo hoje vamos dizer, um lema evangélico, aonde a mensagem que o pastor Tiago prega, que o Marcelo pregou ontem, mensagens poderosas, a gente perdeu todo o material ontem, mas assim, irmão, mensagens extraordinárias. Eu sei, irmão, cada mensagem que eu ouço, eu falo, Senhor, vai cumprir daqui a pouco. Então eu fico ligado. Não jogo no mar do esquecimento, não. Então não adianta, meu Vanaína, a gente receber algo tão poderoso de Deus aqui, que tem o poder de nos convencer, mas não nos converte. É possível isso, irmão? É possível, Luiz? Você entendeu que as igrejas, hoje eu falo as igrejas, irmão, porque eu coloco a nossa junto. Eu não sou hipócrita dizer a igreja, não, as igrejas no nível Brasil, mundo, Zé, estão sendo convencidos pela mensagem que sai do altar. Só que a mensagem que te convence não é aquela que te converte. É por isso que palavras bonitas te convencem, mas para te dar direcionamento é um coração que se abre de Senhor, me converte.
Me leva ao altar de glória. Me leva ao pêndulo do arrependimento. E me coloca ali, Senhor, sobre a hastre da humildade, aonde eu vou me derramar e dizer: Senhor, não vivo mais eu, mas Cristo vive dentro de mim. E esta vida que agora vivo na carne, eu vivo é na fé do Filho de Deus. Aleluia! Então não adianta soar espiritualidade, não adianta. É por isso, irmão, que a gente fez um culto retrô ontem, irmão, porque a gente, irmão, andava daquele jeito, irmão, sabe? Glória ao Pai, glória ao Filho, e soava, mas era só uma irmã chegar de calça no culto, que o espiritual dizia assim: vai ficar de banco. Era só a irmã dar uma torada no cabelo. O que eu falava, pastor Ana? 2 anos de banco. O espiritual decidia pela igreja. A espiritualidade que soava estava nas vestimentas e na roupa, mas nunca na vivência e na transformação de caráter e conduta cristã. O mesmo que cobrava a roupa da irmã da igreja era o que mentia no trabalho. O cara que mais pegava atestado era o cara que cobrava um pedaço de pano. Então esse grupo, irmão, ele foi, sabe, se manifestando. Rabos desse grupo foi, sabe, pegando formas em pastores, igreja e liderança. E esse grupo começou a dar problema, porque dizia: a gente sim é de Cristo, a gente é espiritual, a gente é mais puro do que eles. Olha para cá. Mas não sabia eles que isso aí era só uma bolha, uma manopla para esconder o tanto da deficiência, da contaminação que estava no coração deles. E aí Paulo tem que ouvir isso de Cléo. A congregação está poderosa, e Cléo está dizendo assim: Paulo, está tudo errado, a igreja está uma bagunça, tem gente lá, e o pior grupo lá é o que são de Cristo. Esse grupo está dando problema. Esse grupo aí vai fechar a igreja. Esse grupo aí não vai ofertar. Esse grupo não vai dizimar. Esse grupo não vai investir. Esse grupo nunca vai fazer missão. Esse grupo nunca vai. Esse grupo só incomoda, Paulo. Olha o texto, olha a mensagem, irmão. Olha a mensagem. Não era devoção. O que era isso? Era independência. Eles mascaravam uma devoção, mas não era devoção. Era um grupo que vivia em independência. Então o que acontece? Não era fidelidade a Cristo, era rejeição àquilo que Cristo estabeleceu. Então eles não estavam gerando, por exemplo, não era fidelidade ao Cristo, era uma rejeição àquilo que Jesus estabeleceu. E Jesus tinha estabelecido homens para cuidar da igreja. E sabe o que esse povo dizia? Não sirva a homens. Não sirvo a homens. Esse grupo não negava Jesus, negava os instrumentos que ele levantou. Desprezavam a autoridade apostólica, ignoravam a doutrina santa, escolhiam ouvir apenas o que julgavam vir direto de Deus. Se vem de Deus é para nós. Agora, se Braille falou, não é de Deus. Esse é o grupo de Cristo. Nem dê bola para Marcelo, nem dê bola para esse menino, nem dê bola para você. E aí eles ficavam nessa. Então era uma espiritualidade sem prestação de conta. Era uma fé sem governo, uma revelação sem palavra, orgulho vestido de santidade. Esse era o povo de Cristo. A santidade deles, a roupa era o orgulho. E quantos estão hoje, irmão, no orgulho, pensando que são mais santos que alguém? Só porque o pedaço de saia cobre um pouco mais do joelho. Eu sou mais crente que você. Você vai para o inferno. A minha casa vai para o céu. Então esse grupo de Cristo, Miqueias, começou a dar problema para a igreja. E não é de hoje. Esse grupo de Cristo ainda está entre nós. Aonde a gente, sabe, julga com os olhos. O pastor pregou ontem aqui. Quem estava no culto? É só a irmã trocar de carro que a gente julga. É só a irmã comprar uma roupa nova que a gente julga. Cuidado, grupo de Cristo. Cuidado. A gente mede as pessoas pelo sapato que usa. Sabe por que a gente fez um culto retrô ontem? Porque no culto retrô passado, onde a gravata se desmanchasse, dava para fazer 6 saias para as mulheres, de tanto pano que tinha na gravata. O Juninho ontem sentado com uma gravata que arrasando no chão.
Aleluia. Pastor Claudinei, ontem, vergonha de testemunhar, ele tem, mas de fazer aquele cabelo ridículo ele fez ontem, não tem, irmão. O cabelo feio, irmão. A pastora Maria, ontem cheguei em casa e falou, amor, me desculpa, mano, mas ontem, irmão, eu vim aqui fazer a comida, eu dei graças a Deus de vir fazer aqui, porque eu olhava pro teu pai e não aguentava, amor. Não, tô falando sério, irmão. Eu tô falando, irmão, ela sabe, eu não me... Ela, mas caçoou, e mamãe caçoou. Eu falei, amor, para, não, mas eu tava assim no culto ontem. Aí eu tinha que pensar alguma coisa triste para parar de pensar. Ai, Jesus. Ei, meu Deus do céu, rebata essa igreja, Jesus. Então esse povo de antigamente, Miquel, era um povo chucro, um povo com a gravatona de 7 tecidos, um povo analfabeto, porque não tinha palavra, o povo não sabia falar, errava tudo, era não sei o quê. É um povo que atrapalhava a liturgia, é um povo que vinha aqui, irmãos, glória a Deus, aleluia. Vou ler um texto aqui. Ih, irmão, minha Bíblia aqui tá tudo errado aqui, irmão. Mas eu vou cantar um hino. Não vou cantar um hino, vou cantar um testemunho. Não tinha liturgia, irmão, não tinha organização. Não tinha, irmão, tinha ou não tinha? Não tinha. Não tinha curso de teologia. Não tinha hermenêutica, não tinha homilética, não tinha oratória. Não tinha carmeliano, não tinha calvino, não tinha nada, irmão. Não tinha nada. Mas tinha gente com o coração dizendo, Jesus, eu só quero a sua presença. Senhor, hoje, eles vinham, igual ontem, eu vim com a roupa tudo maçarocada, mas exatamente para esse sentido. Ontem não era para estar, ontem, irmão, ontem algumas pessoas confundiram, não era ontem para estabelecer década, era para estabelecer um culto retrô passado, roupas que os crentes usavam na igreja, irmão, porque não era o mundo, irmão, a moda do mundo. A roupa dos crentes, irmão. Como a gente se vestia. Como os crentes da igreja de 90 vestia, gravatona, saiona. Sabe como? Que não tinha vergonha de vir com a roupa amassada, porque sabia que ninguém ia julgar, porque nem ferro o crente tinha condição de comprar. Não tinha dinheiro, irmão. Era crente, irmão, pregando, irmão, com 2 dentes na boca, o atacante e o zagueiro. Mas levantava a mão e dizia, o Senhor está aqui. Jesus curava, Jesus batizava, Jesus renovava, Jesus levantava, Jesus restaurava. Amando e Assuri Calabaia. Aí hoje a gente tem tudo. Mas se a irmã troca o pneu do carro, se o irmão vem aqui testemunhar, irmão, esse mês, glória a Deus, consegui ajudar a igreja com R$1.000. A gente fica bravo, irmão. A gente ficava, essa mulher tem dinheiro, ai, por que falar, por que não sei o que. Irmão, cuidado, irmão, a gente corre o risco de modificar por ser esse grupo chato, esse grupo que não sustenta a verdade do Calvário em nós. Irmão, seja quem você é, irmão, não deixe de ser quem você é por causa de gente, por causa de pessoas. Por favor, coloca no teu coração esse sentimento de Jesus, irmão. A Bíblia diz em Filipenses, e não teve Jesus outro sentimento, mas não usurpou de ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando forma de servo e indo fiel à morte do Calvário. Ô irmão, olha para cá, entenda isso aqui. Então, esses crentes antigamente não tinha nada, mas tinha algo que nós não temos hoje. Posso falar? Eles eram comprometidos com a verdade. Hoje, a gente não tem comprometimento, mas a gente tem o que eles não tinham. A gente tem tecnologia, a gente sabe falar bem, a gente sabe se vestir, a gente gosta de coisa boa, a gente come bem. É ou não é? A gente tem carro, a gente tem Uber, a gente tem iFood. Já pensou um crente naquela época, irmão, com iFood? Isso, irmão. Mas hoje, se a gente juntasse a junção daquilo que a gente tem, conhecimento, com aquilo que esse povo tinha, eles não estavam nem isso, a roupa estava amassada. Chegava do trabalho e fazia igual o Miqueias veio ontem. Eu dei risada, irmão. Abutinona, irmão. Combinou com o louvor que o pastor Tiago cantou. Eita, butina. Com calçadinho, porque ele chegava, não vai dar tempo só vestir a gravata com roupa mesmo. O importante era chegar para abrir o culto, para fazer a oração, porque o pastor pedia.
E ele entendia, não é sobre o pastor pedir, é o compromisso com a igreja, é o compromisso com o reino. Irmão, ontem Deus falou tanto comigo aqui, irmão, nas palavras, sabe, na adoração. Eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, resgata em mim a tua essência. Falei, hoje eu me visto bem, mas eu não tenho aquilo que é. Eu lembro, eu tinha 7 anos de idade, meu pai era vigileiro, minha mãe sempre foi vigileira. Eu dormia debaixo de banco de madeira cheio de cupim, enquanto a minha mãe ensaiava no círculo de oração. A minha mãe não faltava o ensaio do círculo de oração porque tinha filho. A minha mãe ia, colocava eu debaixo, vigília. A gente dormia debaixo dos bancos, mas minha família estava na vigília. 3 horas da manhã, ia embora feliz, cantando de a pé, sem carro, sem condição. Olha lá quando a gente conseguia pegar um ônibus. E o nosso desejo era sobrar 75 centavos. O pastor Cardinei comprou uma pipoca da pipoteca para nós no terminal. E quando o pai comprava, eu falava, meu Deus, que alegria, a gente vai comer pipoca. Ô irmão, dá uma olhada, você tem tudo, irmão. Tem ou não tem? Estou falando alguma bobagem? Tem ou não tem, irmão? A gente tem tudo, sim ou não? Mas aonde está o nosso comprometimento em ser de Cristo de verdade? A gente vai continuar adiando problema para o reino, problema para a igreja, problema para os pastores, ou a gente vai se acomodar como verdadeiros cristãos em Cristo Jesus? Que alguém vai olhar e vai dizer, ali tem Cristo. É Cristo de verdade, é o amor que ela tem, é o olhar dela, é o abraço, é o afeto, é o jeito que ela faz, é o coração disposto, mesmo não tem, irmão, mas ela dá a botina do pé dela mesmo. É isto, irmão, é essa igreja, irmão, do Calvário, é isto, Brian. Então esse povo ignorava tudo, escolhia ouvir apenas o que eles julgavam ser de Deus. A gente quer ouvir o que a gente acha. Era uma espiritualidade sem prestação de conta, uma fé sem governo, uma revelação sem palavra, orgulho vestido de vaidade. Paulo confronta tudo isso, porque ninguém chega a Cristo rejeitando aquilo que o próprio Cristo estabeleceu. Cuidado, irmão, porque tem alguém do teu lado que Cristo estabeleceu já um governo de autoridade sobre essa pessoa e talvez está rejeitando alguém que Cristo escolheu para governar futuramente. Diga para alguém do seu lado aí, sorri para mim. Você não sabe aonde Deus vai me colocar amanhã. É, Marcelo, sorri para mim, rapaz. É, rapaz, quem sabe Deus me usa para te contratar amanhã. É ou não é? Quem sabe amanhã você vai ser gerente da minha loja. Eu não sei, irmão. Então, irmão, em vez de ficar assim, parece que comeu giló antes de vir para o culto. Nem sei o que é giló, mas já ouvi falar uma vez que é ruim. É amargo. Você come e vai assim, ó. Não está gravando isso, né, mídia? Misericórdia. A mídia, irmão. Toma vergonha. O negócio é ruim aí. É ruim, pastor? Quem já comeu giló aí? Hã? É ruim? É horrível? Tem como comer giló e vir dar glória na igreja? Ah, toma vergonha. Deixa eu correr. Cristo não é cabeça de um corpo desorganizado. Ele é cabeça de um corpo totalmente alinhado. E quem diz ser de Cristo, mas não se submete à palavra de Cristo, já desconectou sem perceber. Se os comandos da verdade não te afere e não te muda, não te destina, sem perceber, você já está desconectado dos comandos da verdade. Isso aqui é tão, irmão, sabe? Há um comando aqui, não, porque não sei o que, porque você já viu. Cuidado, irmão, há uma desconexão que você pode fazer a qualquer momento sem perceber, e você está se desconectando daquilo que está alinhando teu coração. Cobrança de reino, pastor quando cobra, pastor quando fala, irmão, ele não quer falar nada de você, da tua pessoa, da tua personalidade. Ele só quer espiritualizar o teu coração em Cristo, dizer assim, ó, você está falhando aqui. Se eu fosse você, eu não ia lá. Se eu fosse você, eu deixava essa coisinha e vinha para cá. Se eu fosse você, eu tentava desalinhar lá, mas não desalinhava aqui. Quem está entendendo isso aqui? Então hoje ainda existe esse grupo. Gente que não aceita ser ensinada, que despreza a liderança, que relativiza as escrituras. Ah, irmão, esse povo, irmão, do relativismo é um povo difícil, irmão. É muito relativismo demais. E aí as escrituras, elas não conseguem encontrar liberdade para fazer, para levantar ministério, para levantar, sabe por quê? Porque o relativismo toma conta de nós, irmão. Mas diz com firmeza, ainda diz com firmeza,
não aceita ensinar, ser ensinado, não aceita a liderança, despreza a liderança, relativiza as escrituras, mas ainda com firmeza diz: eu sou de Cristo. E ainda diz: não é sobre o que você declara, é sobre a quem você se submete. Não adianta você declarar que você é de Cristo, mas não se submeter a uma liderança de jovem. Não adianta você se declarar: eu sou de Jesus, mas não se submeter à liderança das crianças. Não adianta você se declarar que é de Cristo se a tia da salinha chama a atenção no teu filho e você vai emburrado para casa. A autoridade lá é ela. Na tua casa você manda, na salinha quem manda é a tia. No teu filho, mas você tem que entender o que é a autoridade de Deus, irmão. Ninguém xinga porque quer. Se tiver qualquer essência fora do cronograma espiritual, deixa que Deus trata, fica tranquilo. Coloca na mão de Deus que Deus abate. Deus não deixa o exaltado orgulhoso prevalecer. Fica tranquilo. Você é de Cristo mesmo? Então, a Bíblia diz que quem é de Cristo, Paulo vai dizer em Romanos: Deus é quem? Deus é quem? Justifica. Deixa que Deus justifica. Fica tranquilo. Então não é sobre o que você declara, é sobre aquilo que você submete. Porque quem é de Cristo reconhece a voz de Cristo. E a voz de Cristo nunca entra em conflito com a palavra que Ele mesmo inspirou. Como pode um pastor colocar uma palavra no teu coração e você questionar aquilo que o pastor está tomando decisão para você viver? Então, querido, Deus não vai entrar em questionamento sobre aquilo que Ele mesmo estabeleceu para que o pastor colocasse no teu coração. Deus não vai entrar em conflito com a palavra que eu estou pregando hoje para amanhã mudar. É por isso que a gente vive esse mundo de internet hoje e a gente não sabe mais ter posicionamento em Jesus, irmão. Conflito, irmão, vai ter, mas Deus não vai alterar nada por aquilo que já está estabelecido por Ele, nem com a estrutura que Ele mesmo estabeleceu. Deus não mexe na estrutura. Só que agora uma coisa é certa: a estrutura que Ele estabeleceu. Agora a gente tem que parar, irmão, de ser menino na fé, no entendimento, ao ponto de pensar que Deus visita estrutura. Deus não visita estrutura, Deus ele visita pessoas. É por isso que a gente pensa que vai bombar, que vai fazer isso quando a gente tomar tal. É ou não é? Deus está dizendo: não adianta fazer, né, Jesus? Não adianta fazer encontro de dança, não adianta fazer trabalho com os jovens, não adianta fazer a campa, se a gente pensar que Deus vai visitar a estrutura da igreja. O que a gente criou, as brincadeiras, não, Deus vai visitar pessoas que vai vir para uma cama com desejo de encontrar Ele. Deus vai visitar pessoas que vai vir para um encontro de dança com desejo de a dança revelar o Cristo em nós. Pessoas que vai vir para o culto de Santa Ceia para entender, sabe? Não é nem a lógica, mas o sentido de uma mesa de Santa Ceia. Quem está entendendo isso aqui? Cuidado com a espiritualidade que te isola. Se você vive uma vida isolada, pensando que você é muito espiritual, que você não quer se conectar, cuidado, essa espiritualidade que te isola desconecta você da santidade verdadeira. Então tem muita gente que prefere ficar isolado. Quando se trata de fé, não é sobre se isolar, é sobre unidade, é sobre corpo no corpo, corpo a corpo. Tem que ter isso aqui, irmão. Então, olhe para cá. Cuidado com a fé que te torna inalcançável. A pessoa tem uma fé, mas ela se acha ou tornou no coração dela uma pessoa já inalcançável pelas outras. Ninguém vai ter uma fé que eu tenho. Cuidado, você pode ser do grupo desse Cristo. E o grupo desse Cristo até vai para o céu. Para o céu da boca do leão, do jacaré, do urso. Mas o céu dos céus aguarda uma igreja que verdadeiramente está brilhando o rosto do seu Cristo Jesus. Então isso não é maturidade, isso é soberba disfarçada. E a soberba, ela pode disfarçar sim, que a pessoa é tão madura, mas na verdade tem uma soberba no coração. E a soberba, ela reflete também, né? Esse orgulho da soberba reflete que você é maduro. Que você sabe tudo, se posiciona ali, se posiciona aqui, quando na verdade não é maturidade, é um orgulho disfarçado de soberba. E esse povo tinha, porque esse povo era soberbo, era orgulhoso. E no fim, não basta carregar o nome, é preciso carregar o caráter. Se é de Cristo, parece com Cristo. Se é de Cristo, submete-se a Cristo Jesus. Então Jesus te chamou nessa noite para revelar algo no teu coração. Não é o quanto a gente fala que é de Cristo, é o quanto a gente está espelhando e mostrando que realmente o Evangelho converteu as nossas velhas práticas.
que o evangelho realmente está transformando. Eu falei com os irmãos aqui na igreja esse dia atrás, falei, irmão, se quiser faltar, você vai faltar, porque antigamente eu era assim, irmão Vanaína, antigamente, Zé, eu era mais ou menos assim, eu cobrava, ô irmão, veio no culto, irmão, ô irmão, veio 2 dias, ô irmão, 3 dias, hoje não, porque assim, se aquilo que sai do altar não alinha teu coração com tudo que a gente tem hoje, com tudo que a gente ensina hoje, irmão, com todas as fontes e recursos, então assim, você tem que começar a tomar cuidado, porque se não está tendo cobrança para você, ô irmão, você tem que tomar cuidado para ver se você não está se desconectando da essência do evangelho, porque não é cobrança que te conecta à essência do evangelho, é comprometimento, é constância, é o quanto você quer ser constante. A tua constância revela, porque quando você é constante, o dia que você faltar, ou o dia que acontecer algo, mas não seja costumeiro, pode saber, no outro dia também, ô irmão, falta de você, irmão. Por quê? Porque você é uma peça fundamental. Agora, se não está tendo cobrança, cuidado, irmão. Você pode ser um grupo de Cristo afastado do corpo verdadeiro de Cristo. Você formou o corpo de Cristo que você quer viver. Você aceitou, você formou, sabe? Você colocou uma prótese do corpo que fala assim, eu gosto assim, hoje eu vou, hoje eu não vou. Não, amanhã eu oro, amanhã eu não oro. Amanhã eu aceito, amanhã agora é verdade, agora não é verdade. Cuidado, você está montando o corpo de Cristo do jeito que você quer. Você está conduzindo a tua fé do jeito que você quer. Você está disfarçando a tua fé com soberba e orgulho. Você coloca de pé. Diga para alguém do seu lado, entendeu, irmão? Diga, vamos aplicar essa verdade no nosso coração? É isso, irmão. O evangelho é isso, Diego. O evangelho, Manaus, é isso. Não tem rodeio, não precisa. Irmão, o evangelho é exatamente isso. Obreiros, pega todas essas crianças e lava a mão delas. Você está entendendo isso aqui? Todas